momentos como esse, de encontros, de reencontros, de rever os amigos, de fazer amigos. E nós vamos bater um papo sobre mais uma página do Evangelho. Confesso que a mim me agrada muito todas as vezes que nós temos uma oportunidade como esta de nos reunirmos em torno de uma página do Evangelho. É bom demais. Porque é um convite para nós repensarmos lições, recordarmos ou até aprendermos novas lições. Estava atento ao comentário feito na abertura sobre o perdão, por exemplo. E eu sempre pergunto, se fosse fácil, precisaria dessa ferramenta? Não, né? Ele é feito para a hora difícil, por isso que ele é difícil. Aí ela falou do título, que é por onde nós vamos começar, pelo título. E nós vamos fazer isso juntos. A gente vai, isso não é uma palestra, isso é um estudo deste capítulo, resumido, onde nós vamos bater esse papo, viajarmos juntos nesta reflexão sobre autoajuda. Se nós tivéssemos apenas este slide para os nossos próximos 30 ou 40 minutos, que lição que já dá para eu extrair daqui, vendo a reflexão proposta e o título do capítulo do Evangelho, que é justamente esse, buscar e achareis. Que aliás, esse primeiro verbo, buscar, é tido por alguns autores na atualidade como uma das leis universais, que não dá para mudar, que é a busca. Todos nós, toda criatura humana busca essa melhoria. Não vou dizer que todos buscam melhorar-se assim, mas todos querem melhoria. Todos nós queremos. E o Evangelho propõe, a partir deste título deste capítulo, e daí eu coloquei acima uma frase, que eu devo fazer esse trabalho. Sou eu. E o Evangelho nos propõe o seguinte: se você se ajudar, ou seja, se eu fizer a minha parte, o alto, a providência divina, os benfeitores espirituais farão a parte deles. É assim. Disso não há dúvida nenhuma, zero dúvida nesse particular. Então, se nós tivéssemos como ponto de partida, e aqui está o ponto de partida, qual a lição que já dá para eu extrair? Que eu devo fazer a minha parte. Eu devo buscar aquilo que eu estou interessado para o meu progresso, para o meu crescimento, enquanto de passagem por este planeta. Aí eu vou lá pegar o texto bíblico ditado há mais de 2000 anos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E observar os pássaros do céu. Vamos pegar esses dois pontos e vamos viajar juntos a partir de agora. Primeiro, ajuda-te, está lá em Mateus, e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, que procura acha, e a porta vai se abrir àquele que bater na porta. Ou seja, basta que eu me coloque receptivo para colher os benefícios do auxílio espiritual, do alimento espiritual. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou lhe pede um peixe e lhe dará a ele uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que a Ele pedem. Ou seja, mesmo nós, na condição evolutiva em que nos encontramos de muitas imperfeições ainda, nós sabemos atender os pedidos dos nossos filhos e mais, desejamos dar a Ele o melhor, lhe proporcionar o bem-estar, quanto mais Deus, que é infinitamente bom e justo,
De modo que, do ponto de vista terrestre, buscar e achareis é a mesma coisa que ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, está nos convidando para que a gente não fique com peninha da gente mesmo, esperando que alguém venha fazer alguma coisa por nós. O Evangelho propõe que a gente regace as mangas e que a gente faça a nossa própria parte. Nos remete ao princípio do trabalho, que nos leva ao progresso, cujo progresso só acontece se nós trabalharmos. E quando nós trabalhamos, esse esforço, esse empenho, essa dedicação nos leva a movimentarmos as forças da nossa inteligência. E é aí que está o detalhe. Forças da inteligência. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Essa é uma diferença entre a espécie humana e as outras espécies. Nós conseguimos promover melhorias para suprir as nossas próprias necessidades, para amenizar as nossas angústias. E eu vou citar um exemplo daqui a pouco. Resultado disso: quando eu entendo isso, quando eu coloco a minha inteligência a serviço de ampliar o conhecimento, o que acontece com a minha mente? Expande. Parabéns. É exatamente isso que acontece. É sobre esta questão de nós estudarmos o Evangelho. A partir do momento que eu entendo essas questões, não dá mais para eu dizer eu não sei ou eu não sabia. Por quê? Porque o Einstein já falava isso. Uma mente, uma vez aberta a uma nova ideia, nunca mais será como antes. Nunca mais será a mesma. Nunca mais terá o mesmo tamanho que ela tinha lá atrás. Porque a cada informação nova, a cada esclarecimento, amplia, expande. E aí, não por acaso Jesus nos recomendou estudar, buscar a verdade, entender as coisas. Quando eu entendo, eu lido melhor com a adversidade, eu vivo melhor e contribuo para que outros vivam melhor aos meus arredores. Lá no começo, quando nós ainda estávamos na infância da humanidade, nos primórdios, bem no comecinho, usávamos a nossa inteligência apenas para nos alimentarmos e para nos defendermos, pelo instinto de preservação da vida, que os outros animais, os irracionais, não fazem muito bem. Só que eles usam apenas o instinto, que nós também usamos muito bem. O que mudou a nossa espécie, a espécie humana em relação às outras espécies animais? Nós desenvolvemos uma parte do cérebro que nas outras espécies não aconteceu. E adquirimos a capacidade de distinguir, de sentir, de avaliar, tirar conclusões, como está dito pelo Espírito de Verdade em O Livro dos Espíritos. Num dado momento, nós adquirimos a capacidade de tirar conclusões, distinguir entre o que é bom e o que é ruim, entre o certo e o errado. E isso nos faz diferentes. E é isso que nos dá a capacidade de buscar melhorias. E essa capacidade, os outros animais também têm um instinto de preservação. Instinto é uma espécie de inteligência rudimentar, como está dito em O Livro dos Espíritos. Que eles, os irracionais, têm, nós também os temos. O que é que muda? É que nós temos algo mais. Nós temos esta capacidade de ir além, de raciocinar, de desenvolver o nosso intelecto para promover melhorias em favor de nós mesmos. Então, nós somos um pouquinho acima dos animais? Sim. Sim. Isto é muito tranquilo. Sabendo disso, vamos refletir juntos. Deus deu ao homem, mas deu o desejo incessante de se melhorar. Lembra que eu falei das leis universais? Uma delas é a busca. Esse desejo incessante de melhoria é uma lei universal, é da natureza humana.
Tem alguns autores que falam das 7 leis universais e a primeira delas é causa e efeito, ou ação e reação, para nós espíritas. Para alguns autores, lei da consequência. Para outros, lei do retorno. É uma lei universal que não dá para mudar. Tudo tem consequência em nossas vidas. Tudo. Se eu não fizer nada, não vou colher nada também, não tem nada para receber. E se eu fizer uma coisa boa, o resultado vai ser bom. O retorno vai ser bom. Se eu fizer uma coisa ruim, retorno ruim. Não dá para mudar disso. Segundo esses autores, a segunda lei é a lei da busca. E a gente vai ver que não por acaso, está lá nas palavras de Jesus. Está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse desejo impulsiona, nos impele a encontrar meios de melhorar. Resultado disso, descobertas, invenções, aperfeiçoamento da ciência. E eu trago o exemplo ali da medicina, porque eu gosto desse exemplo, porque ele está muito próximo da gente. Pegando a caso das cirurgias, por exemplo. Graças ao desenvolvimento do intelecto, da inteligência, a criação de aparelhos. Hoje em dia, vamos pegar recentemente, quantas cirurgias já não precisa mais abrir a pessoa? Avanço da inteligência, desenvolvendo tecnologia, para trazer benefícios para a própria criatura. O Criador nos fez, somos as criaturas, e essas criaturas, pelo desenvolvimento da inteligência, vão buscando cada vez mais e mais recursos para proporcionar vida melhor. E assim a ciência vai proporcionando aquilo que falta a ele, o homem. Outro exemplo, o desenvolvimento das pesquisas. Quanta coisa nós temos hoje que é o resultado de anos, décadas de pesquisa para simplificar a nossa vida. Então esse desejo é incessante na criatura humana. O desejo incessante de se melhorar estimula e aumenta o desenvolvimento da inteligência. E com o desenvolvimento da inteligência, novas criações, mais e modernos recursos em nosso próprio favor. E assim, aos poucos, a própria humanidade vai se desenvolvendo, a sua moral se depura. De modo que a marcha do progresso acontece. Assim, após satisfazer as necessidades materiais, surgem as necessidades de alimentar o espírito. Ou seja, nós saímos daquela necessidade mais imediata, do imediatismo da matéria, embora ainda tenha muita gente assim, e passamos a querer algo mais, como nós que estamos aqui, alimentando o espírito. Mas pera lá, uma reunião em torno do Evangelho alimenta o espírito? Sem medo de errar. Por quê? Porque nós posicionamos a nossa recepção. Vamos aqui numa linguagem apenas para efeito didático. Posicionamos as antenas da casa mental de modo a receber esta conexão, estabelecer essa conexão. O Espírito André Luiz coloca isso com muita propriedade em uma de suas, lá nos primeiros livros, Mensageiros ou Missionário da Luz, não me recordo agora a obra, onde ele ilustra o que acontece num ambiente onde nós estudamos página do Evangelho, o que acontece num ambiente onde nós nos reunimos para estudar o Evangelho, num lar onde nós nos reunimos e temos o hábito de uma vez por semana fazer o culto do Evangelho no lar. O que ele relata lá? Quem se lembra? Alguém já leu essa passagem? Muda a qualidade da energia do ambiente, passa a ser vista como pontos luminosos pelos Espíritos. Então, no momento, todas as vezes que eu crio este momento, como nós estamos aqui, eu passo a me beneficiar dessa energia. Quantas vezes entramos na sala de paz, não estávamos bem, tomamos um passe, entramos em oração, nós nos colocamos receptivos e saímos de lá, nossa, depois do passe, quantas vezes, uma dor de cabeça lá que o analgésico não resolveu nada, foi lá tomar um passe. Estou falando de mim, é porque eu era bancário, fiquei lá por 32 anos, e muitas vezes isso acontecia, o estresse era tão grande que tinha alguma coisa que precisava de alimentar o espírito, de modo que ao longo dos séculos o homem vai progredindo da selvageria à civilização. Ah, mas o progresso é lento, já aprendemos isso. Eu me recordo que logo quando eu comecei na doutrina espírita, alguém dizia assim, a natureza não dá saltos. Bem no começo, isso há 40 anos atrás.
Eu preciso estudar esse negócio. O que significa isso? Que a marcha do tempo ela é cadenciada e continuada. E que não dá marcha ré, no tempo não dá marcha ré. É sempre para a frente e para o alto, rumo ao progresso. Assim, em cada existência nós progredimos um pouco. E Deus criou esse mecanismo de tal forma que, querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não, aí está o mecanismo da reencarnação. E nesse ir e vir, estamos aqui por agora, seja 70, 80, 100 ou 100 e poucos anos, como tem alguns irmãos aí na Terra, que vão há mais de 100 anos, voltamos para a pátria espiritual. Estagiamos por lá. Muitas vezes, ou muitos de nós, fazemos um tratamento nas colônias espirituais e depois reencarnamos novamente. Nesse ir e vir, o que acontece? Novos aprendizados aqui na Terra, enquanto de passagem por aqui, vão enriquecendo a nossa bagagem espiritual. E assim, o homem passa gradualmente, sem aquela pressa, da barbárie à civilização material, e desta para a civilização moral. Já lemos em algum trecho da literatura espírita que essa parte da civilização intelectual, civilização material e intelectual, o intelecto, nós já estamos bem. É a formação acadêmica, é uma, duas, são duas ou três ou mais. Mas e a formação moral? Me lembro que tem uma metáfora, né, que é como um pássaro. A asa do cognitivo, do intelecto, está bem desenvolvida, a musculatura bem fortalecida. Mas a asa da moralidade, e nós precisamos trabalhar o equilíbrio para poder alçar esse voo. Mas se for apressado, não acontece. Então Deus criou esse mecanismo. Quantas pessoas, eu me recordo que no atendimento fraterno eu atendi uma pessoa algum tempo atrás, que estava muito angustiada, aflita, aquela ansiedade por algumas questões, porque queria que acontecesse logo. E eu perguntei assim para ela, tinha um relógio como aquele ali que tem o ponteiro do segundo vermelho, né? Falei para ela assim, dá para você mexer na marcha do tempo? Ela falou, dá. Você acha que dá para parar o ponteiro do relógio? Ela falou, dá. Eu falei, então, se você parar o ponteiro do relógio, daquele relógio ali, você está apenas mascarando uma realidade, porque o tempo não volta. Não tem como. Então, o que o Evangelho nos convida? Para que eu aproveite bem o tempo presente. Eu já atendi um casal e falamos muito disso, sobre o ontem. Existem algumas dores e algumas angústias. Mas eu vou ficar preso ao que já foi? O que eu tenho que fazer? Nessa busca. Buscar minha melhoria. Eu vou buscar minha melhoria no passado? Onde eu vou buscar? É agora que eu devo fazer essa viagem para dentro de mim, porque é a partir do agora que eu melhoro o meu amanhã. E algumas pessoas têm dificuldade. Outro dia atendi uma senhora, jovem senhora, angustiada com isso. Ela falou, vou te fazer uma pergunta, porque essa pergunta eu não quis fazer. Ela faz terapia, já faz alguns anos. Eu não quis fazer para o meu terapeuta, porque a visão espírita dele é muito diferente da sua. Eu falei, tá bom, então me pergunte. E era sobre as angústias do amanhã. E eu disse assim para ela, bom, primeiro que eu quero agradecer a confiança de me trazer a pergunta. Segundo, o que eu penso, à vista do que nós estudamos lá na literatura espírita, nos textos bíblicos, é que eu devo fazer o meu melhor agora. De modo que o teu amanhã será tão melhor quanto maior for o seu empenho, a sua dedicação no hoje. Ela fez assim. Não sei se eu concordo com isso. E eu tinha recebido uma informação prévia, uma semana antes, quando ela me ligou, de que ela tinha passado por uma cirurgia no pé. Eu perguntei para ela, por que você fez essa cirurgia? Ah, porque eu tinha um problema. Mas se você não tivesse feito, poderia piorar. Ah, então você fez a cirurgia para ficar melhor? Percebe? Às vezes nós não nos damos conta de que eu estou trabalhando hoje para que o meu amanhã seja melhor. Então preciso sofrer com isso? Não. Do jeito que algumas pessoas sofrem.
Porque o Evangelho nos convida para que eu faça alguma coisa agora. Então essa busca ela é incessante. Buscar e achareis. Por quê? Porque é da lei. A primeira das leis universais é a causa e efeito. Se eu não fizer nada, nada vai mudar. Mas e se eu fizer? Se eu fizer trabalhar e gastar energia para me melhorar, vai ficar melhor. Então o seu amanhã será tão melhor quanto mais for a minha dedicação, o meu empenho, hoje, no aqui e agora. Então o trabalho é aquele recurso extraordinário que nos ajuda a crescer. E aí a pergunta é, tá, mas e por que eu tenho que trabalhar? Porque não tem crescimento sem trabalho. Não dá para progredir sem trabalhar. Tudo na natureza trabalha, literalmente tudo. Mas espera lá, Deus não isentou ninguém do trabalho? Tem ninguém na face da terra que não precisa trabalhar? O que vocês acham? Tem ou não tem? Não tem ninguém, todo mundo precisa trabalhar? Tem os inválidos. Os inválidos? Pessoas que invalidam, pelo menos o corpo, né? Pode trabalhar. Ah, ok, mas alguém precisa trabalhar para zelar, para cuidar daquela criatura? Precisa. Então existe um trabalho indireto necessário àquela criatura. Não é? Existe um trabalho indireto. Ou seja, na condição evolutiva em que nós nos encontramos neste planeta, precisa trabalhar. Olha o que o Evangelho nos traz, bem nesse sentido do seu comentário. Deus não isentou ninguém do trabalho? Não. Qual é a evidência disso? Como é que eu sei disso? Das formigas trabalham. Muito bom, eu não tinha pensado nisso. Outra. As formigas trabalham e você vê o tamanho do trabalho que elas fazem? Um bichinho daquele tamanho faz um trabalho danado, não é? Por quê? Porque vão somando, não é? Isso, pois é. Vão se somando. O cupim, menorzinho do que a formiga, do que a saúva, por exemplo, ele é bem menor. E aonde tem, eles se organizam e vão à luta. E se você não cuidar, o estrago é grande também. Uma vez, eu me recordo quando eu trabalhei em Bauru, tinha uns anos lá em Bauru, e eu fui morar numa casa que tinha muito móvel de madeira. E um belo dia, eu bati na guarnição da porta assim, e a guarnição afundou. Ou seja, o cupim tinha feito todo o trabalho por dentro da madeira. Então, por isso tem alguns exemplos para a gente, quando falamos da erva daninha, tomar cuidado de erradicar aquelas coisas que nos fazem mal, que nos corrói, que nos corrompe, sem a gente perceber. Mas eu quero trazer uma outra evidência, que é o que o Evangelho nos convida. Se nós não tivéssemos que trabalhar, nós teríamos nascido com os nossos membros atrofiados. Ou atrofiaria, né? Ou com o passar do tempo atrofiaria. A gente não vai precisar deles, e ao contrário. O texto bíblico nos convida a trabalhar. Porque na medida em que nós trabalhamos, nós fortalecemos a nossa musculatura. Da mesma forma, o nosso crescimento em conhecimento e em instruções morais, como a moral cristã. Se nós não estudarmos, nós não vamos compreender. E aí o Evangelho diz assim: entre aqueles que leem, poucos compreendem. Entre aqueles que compreendem, poucos aceitam. E entre os que aceitam, tem aqueles que ainda relutam em praticar. Percebeu por que o progresso é lento? Por isso. Por isso o progresso é lento. Então, a inteligência do espírito, lá no começo nós tínhamos apenas o instinto animal. Com o passar dos séculos, nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade de trabalhar para o crescimento, tanto intelectual quanto espiritual e moral. Assim, o trabalho é uma necessidade para o progresso. O progresso vai acontecer se eu me dedicar a promover esta melhoria em mim mesmo. Eu trouxe aqui uma frase do Dr. Roberto Chini. Achei que eu já falei desta frase aqui. Quando ele fala assim: músculos saudáveis requerem movimento. E o melhor exemplo disso
é quando uma pessoa sofre um trauma e tem lá uma quebradura e precisa engessar um braço ou uma perna. O que acontece quando tira o gesso? O músculo desaparece, fica só aquela. Precisa fazer fisioterapia para voltar. Então, ou seja, é uma forma de ilustrar que o trabalho é necessário na condição evolutiva em que nós nos encontramos. De modo que Deus fez do trabalho uma necessidade e orientou. Procura e acharás. Trabalha e produzirás. Por quê? Porque tem uma lei universal que o homem não pode mudar. Nós só não colheremos resultados se nós ficarmos sem fazer nada. Eu já atendi no trabalho mediúnico algum irmão nosso desencarnado, revoltado, porque estava em sofrimento e dizia o seguinte: que Deus é esse? Se esse Deus de vocês fosse bom, eu não estaria sofrendo. Então eu fico sempre perguntando, será que a gente precisa viver uma vida aqui totalmente dissociada, divorciada das instruções que Jesus trouxe, para descobri-las só depois do outro lado da vida? Que bom a gente poder estudá-las agora, que bom. Então eu sempre pergunto a esses companheiros: você já ouviu falar da lei de causa e efeito? Eles dizem assim: não, isso comigo não funciona. Então, mas por que você acha que você está sofrendo? Que é o que o Evangelho faz com a gente, põe para pensar. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho buscado? Qual é a qualidade da minha busca? Eu quero a minha melhoria? Eu quero a melhoria na medida em que eu me melhoro, que eu progrido. Eu quero também contribuir para que outras pessoas melhorem e progridam. Porque é o que nós vamos levar na nossa bagagem. É a contribuição que nós dermos àqueles que precisam, como está lá no Livro dos Espíritos. Quando nós estivermos bem, estender a mão para auxiliar. Quando nós não estivermos bem, que é o caso de muitas pessoas que procuram. Aqui tem a soca toda semana? Todo sábado, não é? Quantas pessoas são assistidas aqui? Graças a quê? Ao trabalho da formiguinha que nós falamos aqui. Porque não dá para uma pessoa só fazer o trabalho que é feito. Então, isso é nós nos conscientizarmos da importância que nós temos enquanto estamos de passagem por aqui. É você sentir-se, ou a gente, né? Eu, você, todos aqueles que se propuserem a participar das contribuições, sentir um gostinho gostoso de contribuir. Que são os momentos mágicos da vida, né? Então, procure e acharás, trabalhe e procurarás. Princípio de justiça. É assim para toda pessoa. Não existe injustiça. Às vezes algumas pessoas falam: por que Deus está fazendo isso comigo? Não, sou eu que estou negligenciando alguma coisa. Eu devo fazer mais, procurar mais, buscar. Olha só, vou voltar aqui. O trabalho é necessidade para o progresso. Procura e acharás, trabalha e produzirás. Agora olha o que vem. Assim serás filho de tuas obras, terás o mérito, serás recompensado segundo tuas obras, que é a lei de causa e efeito que rege o primeiro princípio de justiça na terra. Ninguém de nós aqui vai pagar a conta do outro. Por sua vez, o outro não vai pagar a minha conta. Graças a Deus. Não é? Você pagar a sua e do outro? Não é? Porque Deus é justo. No livro Pão Nosso, se não me engano, é no livro Pão Nosso, Tu e Tua Casa, agora fui traído pela memória. É o Emmanuel quem fala isso. Não chama-se nem castigo nem perdão a mensagem. Alguém já leu essa mensagem? Agora estou em dúvida aqui se é do André Luiz ou do Emmanuel. Chama nem castigo nem perdão. Deus não castiga ninguém. Mas Ele também não perdoa. O que pede para a gente perdoar? Deus é justo. Deus cobra responsabilidade. E dá a cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito. Simples assim. Por que eu tenho que perdoar? Para que eu abra o crédito. Simples assim.
Ou seja, eu quero receber um benefício, mas eu não quero dar o benefício. Lembra daquela passagem do Evangelho lá, do camarada devia um dinheiro lá, e aí pediu para ser perdoado, e o rei, tanto ele implorar, ajoelhou-se, ele foi perdoado. Aí ele sai de lá e encontra um cara que devia para ele. O que ele fez? Esculhambou com o camarada. Não vou te perdoar, não. Aí o rei ficou sabendo, falou, agora então, pera lá, você não merece o que eu fiz para você, porque você não repassou para frente. Claro que em outras palavras, mas a mensagem é essa. Tem até um filme, né? Corrente do Bem, não é? O bem que você recebeu, passe para frente. Passe para frente. É esta a mensagem do Evangelho. Será que as pessoas muitas vezes não confundem esse perdão que pedimos para Deus através do Pai Nosso, o esquecimento dos nossos erros? Porque eu vejo o perdão de Deus como na própria lei da reencarnação, as oportunidades que Ele vai nos dando de nos corrigirmos. Perfeito. Porque se Ele não nos perdoa, então tem como explicar o fogo do mar. Mas é nesse sentido mesmo, porque quando nós pedimos perdão ao outro, o que é que, nós vamos ver isso em algum lugar aí, o que é que os Espíritos nos dão nessa hora? A força para que a gente faça uma boa ação. Porque antes desse sentimento, qual era o meu desejo? Cobrar, vingar, tudo isso gera uma energia negativa, que faz mal ao espírito. Então quando ele pede para que a gente perdoe, é para que a gente mude a sintonia. Mas eu não consigo, faz uma prece, e você se sente encorajado. E aí está trabalhando o orgulho, está trabalhando o egoísmo, está trabalhando abnegação, desprendimento, que é nesse sentido. O que é que Deus faz com a gente? Deus dá a reencarnação. Bom, vamos trazer mais para perto de nós. Uma criança recém-nascida, ela nasceu perfeita, pelo menos aparentemente, mas pelas leis vigentes no nosso país, e eu acho que no mundo, o que a mãe tem que fazer nos primeiros dias lá? Não tem que tomar uma vacina antes que saia do hospital? Depois que sai do hospital, 2 ou 3 dias, não tem que ir lá botar a criança de bunda para fina e botar uma agulha desse tamanho lá? Não tem um negócio assim? Eu já vi mãe que não teve coragem de levar o filho, pedir para alguém da família levar, de ficar penalizada de ver uma coisinha daquele tamanho tomar uma espetada. Por que ela toma uma espetada daquele tamanho? E vai doer e ela vai chorar. Foi porque a mãe quer castigá-la, judiar dela porque não gosta dela? Para o bem futuro dela, para a saúde, para a boa saúde no futuro. É o que Deus faz, conforme você falou, nos dá uma nova encarnação que vai ter desafio, vai ter percalço, vai ter problemas, como a gente gosta de dizer, mas Jesus vem e diz, ora, faça o bem que você vai se dar bem. Mas tem algumas pessoas que se deixam levar pelo orgulho. Eu perdoar? Quantas vezes eu já atendi pessoas dizendo assim, não vou me rebaixar. Eu sempre pergunto, e se fosse o contrário? Como você gostaria que fosse? Se fosse o contrário. Eu queria que me perdoasse. Então, é muito comum ouvir isso. Muito bem. Então, e os procrastinadores? Aqueles que dizem o seguinte, mas eu não quero mudar nessa existência não. Posso deixar para outra? Vocês acham que pode ou não? Pode. Não quer mudar, não muda. A gente não tem o livre-arbítrio? Mas o que vai acontecer se deixar para outra? Vai ser mais difícil. Parabéns. É exatamente isso. Se eu tenho a oportunidade de fazer agora, ao alcance da mão, e não faço, não tem problema nenhum. Na próxima, como a lei do progresso ela é uma lei natural, não tem jeito de eu evoluir. Eu posso perder tempo, igual o cara que corre numa esteira. Então, se eu não fizer o que eu devo fazer nessa existência, na próxima, como eu preciso progredir, eu tenho que vir na bagagem, com combustível para pagar essa conta e andar mais um degrauzinho, porque eu preciso progredir. Então, fica ou não fica mais difícil? Fica. É igual o cara que, por alguma razão, não conseguiu pagar o boleto no vencimento. Pode pagar depois? Pode, mas com? Simples assim. Muito bem. Os bons espíritos nos inspiram. Inspiram os homens de boa vontade. O tempo todo. Se nós deixarmos. Se nós deixarmos. Quem de nós teria entrado aqui se essa porta tivesse trancada e alguém perdeu a chave?
Como entrar? Oh, eu tenho que chamar um chaveiro. Ah, mas não tem chaveiro. Aqui no caso a gente chama Lourdes. Chama dois? A Lourdes? Ah, Lourdes? Não, mas a Lourdes viajou, está de férias. Ixi, Lourdes. Vou dar de férias. E aí? É difícil, né? Não entra. Passar pela janela. Percebe? Então eles nos inspiram se nós dermos condição. Se eu abrir a porta da casa mental. Fala, poxa, mas não acredito nisso, não tem importância, as leis naturais não vão mudar. Então eles nos inspiram sim. Mas eles não nos isentam de fazer a nossa parte. Vamos pegar o exemplo das pesquisas, os pesquisadores. Eles estimulam, mostram o caminho para o cara chegar no objetivo que ele vai ter que fazer. Mas o trabalho ao longo do caminho tem que ser? Tem que ser, Luizão? É. Parabéns. E aí Kardec pergunta isso e eles respondem no Livro dos Espíritos. Se eles te dessem tudo pronto de mão beijada, de quem seria o mérito? Deles. Então eles nos inspiram, eles nos dão essa condição. Eles não vêm aqui fazer para nós. Mas eles nos inspiram o tempo todo. Agora, quando a pessoa entra nos caminhos dos desvios, dos desregramentos, do crime, enfim, como tem alguns irmãos nossos ainda nessa condição, ele não consegue essa sintonia. Não consegue. Não tem tempo para orar. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem, eu não tenho tempo? Eu sempre pergunto. Aliás, o cara que fala isso, eu não tenho tempo, ele está falando uma verdade ou uma mentira? Olha, na visão dele, É. é verdade para ele. Na visão dele. Mas qualquer coisa você pode estar elevando o pensamento, só precisa parar. Pois é, mas essa é uma das mentiras que muitos de nós gostam de contar para nós mesmos. Para se convencer. É. Se isso não A pessoa for fala, verdade, sabe por que tá eu não errado. fiz? Porque eu não tive tempo. Mentira. Eu nunca parei para orar. Se isso não for verdade, eu estou ferrado. Não é? Por quê? Ah, não deu tempo, não tive tempo. Mentira. Eu sempre, quando alguém fala assim para mim, eu falo, quantas horas tem o seu dia? E é curioso como as pessoas demoram para responder. Quantas horas tem um dia? 24 horas. O meu também tem 24 horas. Então, pera lá. Esse é um recurso sagrado que Deus me deu. Então eu tenho tempo. Telefone do céu. Aí, o que eu fiz? Eu priorizei uma porção de outras coisas que eu julguei mais importante do que fazer aquilo que era importante para alimentar o Mas espírito. deixa acontecer algo de errado para você ver se não tem tempo. E percebe como muda? Então, é nesse sentido que o Evangelho nos convida. O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou buscando? Aproveitar bem o meu tempo? Hoje eu atendi uma pessoa por telefone, ela mora na Europa. E já estou naquela fase do acompanhamento. E ela me respondeu assim, nada melhor do que bons livros. Eu amei essa frase. Ou seja, a pessoa mudou hábitos. Nada melhor do que bons livros. Agora eu estou assim, nada melhor que bons vídeos. Também. Porque você vai fazendo as coisas e vai. Perfeito, perfeito, Vai aprendendo. perfeito. Ontem eu estava fazendo um trabalho e eu estava buscando uma informação. E eu queria uma fonte científica. E encontrei de um desses neurocientistas a informação que eu estava buscando. Mas enquanto eu fazia o trabalho, eu estava ouvindo, como você acabou de falar. Então, aproveitar bem o tempo. Agora, nós desperdiçamos ainda o nosso tempo? Claro, na condição evolutiva em que nós nos encontramos, é possível que em algum momento a gente escorrega. O que é que Jesus falou sobre isso? Quando a gente escorregar? Levanta ele. Caminha, não fica olhando para trás. Que já foi. Então, eles nos inspiram da seguinte forma: caminha e chegarás. Ah, mas e as pedras no caminho? E aí eles responderam: tira-as tu mesmo. Lembra que eu falei que não tem jeito de eu querer pagar a conta do outro, nem o outro pagar a minha? Ou seja, a tarefa é pessoal e intransferível. Palavras de Jesus do ponto de vista moral: pedi e obtereis, buscai e achareis, significam: pedi a luz, que deve clarear o vosso caminho, e vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, tereis. Pedi a assistência aos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar.
Atenção. Pedir com sinceridade, com fé, confiança, humildade. Não foi isso que Jesus disse? Tudo aquilo que pedirdes em oração e com sentimento, havereis de receber. Daí a importância da oração. Daí a importância da oração. Alguém aqui estava lá naquele encontro de palestra? Eu falei sobre isso. Lá sobre a importância da prece. Falei exatamente isso. Não foi tudo aquilo que pedirdes em oração e com sentimento, havereis de receber. E aí o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, por que nem sempre eu oro e não resolve o meu problema? E eles foram de novo contundentes. Eu falei aqui agora há pouco, né? Se eles resolvessem, o mérito seria? Então eles nos inspiram, eles nos dão a força que nós necessitamos. E por fim, tal é o sentido: pedir, obtereis, buscar e achareis. E aqui vem o tópico 2 que, digamos o seguinte, é a cereja do bolo da nossa lição, da nossa reflexão da noite de hoje. Observai os pássaros do céu. Quem se lembra o que vem a seguir do complemento da frase que está lá no... Em Salomão, com a sua glória, com suas roupas, com o seu ouro. Pois é. Assim ficaria tão belo quanto ele. Estou interpretando, hein? Não, tudo bem, está valendo. Que Deus dá Aqui não tudo tem pra certo ele. nem errado, tem estudo, é um momento de estudo nessa hora. Olha só. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, não amontou nada nos seus celeiros, nos seus depósitos, mas vosso Pai os alimenta. Vós não sois mais do que eles? Muito mais do que eles? Claro que somos. Mas a gente não consegue voar igual eles, né? Mas nós temos uma inteligência que eles não têm. Pois é, a gente voa do mesmo jeito. E diferente, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Pronto, é disso que nós estamos falando agora. Mas observa os pássaros do céu. Espera lá, como é que o céu ajudou os pássaros? Eles não plantam, eles não colhem, eles não amontoam nada. E eles estão por aí aos montes, não é? Não lhes falta nada. Mas eles não têm que fazer nada? Eles têm que aprender a voar, Hã? aprender a voar, procurar o alimento. Vou contar uma coisa para vocês. Pandemia, início da pandemia. Não conheço ninguém que não ficou com medo. Todo mundo ficou com medo enquanto não tinha vacina, não é? Ou teve alguém aqui que dormia tranquilo quando descobriram o negócio aí? Não teve. Porque um dos recursos que se usa para controlar uma sociedade é o medo. Nós ficamos com muito medo. Até que vieram as primeiras vacinas, aquela coisa toda. E eu levantava muito cedo para caminhar naquela ocasião, porque ficamos sem atividade. E a caminhar dentro do quintal. Muitas vezes o dia estava amanhecendo. O que eu observava? Que algumas espécies de pássaros passavam muito alto numa determinada direção todas as manhãs. Outros menores não só passavam mais baixo, como pousavam no quintal, que é onde tinha ração, comida, farelo de arroz. Todos os dias eles passavam aos primeiros raios da manhã. O que eles tinham que fazer? Se mexer para buscar alimento. Perceberam que mensagem extraordinária que está lá no texto bíblico? Buscai e achareis. Agora, se você não o que eles faziam? Levantavam cedo. Fazem isso, né? Agora, 5 e pouco da manhã, já tem as primeiras luzes da manhã, você já escuta os pássaros cantando, não é? E eles saem em busca de alimento. Então, olha só, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque a cada dia cuidará de si mesmo. Mas então, aí já vinham algumas pessoas, não tendo compreendido bem a essência, como nós acabamos de interpretar aqui agora, e vão dizer o seguinte: ao pé da letra, isso seria a negação da previdência do trabalho. Cada dia vai cuidar de si mesmo, não precisa fazer nada. É isso que os pássaros fazem? Não! Se eles cruzarem a asinha, Não é isso? E nós, quando nós chegamos ao mundo, o que nós tivemos que ter? Alguém para cuidar da gente. Diferentemente de algumas espécies. Pintinho sai da casca do ovo e já sai caçando comida sozinho, não é? Na espécie humana, não é assim. Então, o que nós temos que fazer quando a gente adquire a capacidade da nossa própria individualidade? Tal quais os pássaros. Se mexer. Levantar-se. O filhote de macaco, que a asa vai embora logo, porque
Casal, mas aí enche o saco. Pois é, mas ele foi lá arrumar lá, comeu lá algum pedaço de fio, algum pedaço de madeira para fazer um cantinho, não é? É ou não é? É. Por quê? É do instinto dele, ele tem que fazer alguma coisa, se mexer. Então quando Jesus olha a sabedoria do mestre, observar os pássaros do céu, eles não ficam lá dormindo até mais tarde, como muitas pessoas gostam de fazer. Não é isso. E se assim fosse, seríamos espectadores passivos neste planeta e o progresso não aconteceria. Suas forças e capacidades teriam permanecido no estado primitivo. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo. Basta notar a forma como nós chegamos ao mundo. Acabei de ilustrar. E aqui tem uma outra reflexão. Nós precisamos de alguém para cuidar da gente. Então, nós precisamos uns dos outros, desde o nascimento. Porém, achamos que podemos nos virar sozinhos. Infelizmente. E um detalhe, na decrepitude, na medida em que os anos passam, nós voltamos àquelas necessidades de quando aqui chegamos. Nós precisamos dos outros também de novo. Olha que interessante. Então Deus deu-lhe inteligência para prover o de que necessita, quer dizer, deu ao homem. Deus conhece as nossas necessidades, provê de acordo com essas necessidades. Onde está o problema? Se Deus provê de acordo com a nossa necessidade, onde está o problema quando nós chegamos neste planeta, passamos daquela fase em que alguém nos socorreu, nos ajudou, fomos para a escola, começamos a andar com as próprias pernas, e aí, agora eu sou um adulto, eu tenho vida própria, e agora eu não preciso mais de ninguém, como ela disse ali. E aí? Acontece uma coisa terrível. Insaciedade. Nós queremos mais. E mais, e mais, e nada está bom. E aí a gente corre o risco de cometer, digo a gente de uma maneira geral, tá? Estou falando desse time aqui, tá? Quer mais, ela quer o supérfluo. E eu coloquei isso aqui porque no Evangelho está aqui o seguinte, que da mesa do supérfluo, daquilo que sobra da mesa do rico, o supérfluo seria necessário para alimentar aqueles que não têm o que comer. Apenas para encadear uma reflexão já ao término da nossa conversa, quase, para dizer o seguinte: será que eu posso fazer mais e melhor? 3 letrinhas. Já ajudei muita gente com essas 3 letrinhas aí. N, S, E. N. Responda 3 perguntas. É necessário? Muitas pessoas se endividam porque não precisam de algo. A pergunta é necessário? É uma necessidade minha? Por exemplo, quando eu estou com fome, eu necessito me alimentar. Quanta gente eu já ajudei? Porque o meu trabalho atual, depois que eu deixei o banco, é justamente assessorar pessoas. Olha a pergunta que eu tenho que responder. É uma necessidade minha? Eu necessito disso? Não. Mas se eu não necessito, por que eu vou fazer uma dívida? Outra. Qual que é a palavrinha do meio? Essa é de supérfluo. Supérfluo. O que é uma coisa supérflua? É aquilo que eu não preciso. Não me faz falta, eu vou comprar. Não tem nada contra as mulheres, tá? Que só tem 2 pés, mas tem muitos que tem 100 pares de sapatos. Não tem? E tem uns que põem nas redes sociais ainda. Nada contra, só estou aqui uma reflexão bem ampla e abrangente para dizer o seguinte: cuidado, não precisa sofrer, porque eu estou querendo uma coisa que eu não preciso e que ainda é supérfluo, não vou usar. Aí vem a outra pergunta, a última letrinha lá: é essencial? Ou seja, eu preciso, e se eu não tiver isso, o que é uma coisa essencial? Não dá para ficar sem. Parabéns, não dá para ficar sem. Exemplo? Oxigênio é essencial? Se eu não tiver oxigênio, morre. Então, 3 perguntas. Eu necessito disso? É supérfluo ou é essencial? Simples assim. Essa é para levar para o travesseiro, tá? Tem um desenho da Disney, o Mogli, que o urso canta, né? O Balu, que ele fala necessário, necessário, somente necessário. O extraordinário é demais. Tá vendo? Uma mensagem bacana. Agora, tem muita mensagem. Olha, tem mensagens horríveis. Tem gente que é marqueteiro que faz a seguinte propaganda: vem ser feliz.
Só amanhã, só até amanhã. Vem ser feliz. Fazendo dívida. Isso é se sabotar. Vou fazer uma dívida, fiquei feliz, mas depois eu tenho que pagar, né? Durante 5, 6 anos. Muitas coisas. Então, muito cuidado. A gente aprende só Muito levando na cuidado. cabeça. Isso aqui é por causa daquela. Eu coloquei aqui por causa dos pássaros lá. Os pássaros não colhem, não plantam nada. E eu? Será que eu estou tomando o devido cuidado? Tem que fazer bem a minha parte. E a terra produz o suficiente para alimentar toda a humanidade. Vocês já leram sobre isso, já ouviram sobre isso? Acho que eu mesmo já falei isso aqui em outras ocasiões. Falando dessa parte do supérfluo, do que sobra da mesa do rico, que está no textinho do Evangelho. Diz Kardec, a terra produzirá bastante para alimentar toda a população, quando os homens souberem administrar o que a terra dá. Opa, o que isso tem a ver comigo? Qual é a lei que vai garantir isso? A lei que rege o princípio de justiça, ou seja, a lei de justiça e de caridade. Amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, o supérfluo de um suprirá a insuficiência da mesa do outro. Ok. Daí aquela frase de Jesus: acumular tesouros no céu. Não ajuntei tesouros na terra, porque são perecíveis. Formai-os no céu, que são eternos. Em outras palavras, cuide e valorize mais os bens espirituais que os bens materiais. E para a gente finalizar a nossa reflexão, qual é a realidade da terra hoje? Eu já sei que produz o suficiente para alimentar toda a humanidade. Nós chegamos a 8 bi, né? Semana passada. 8 bilhões de pessoas. Agora, mês de novembro. Então, sobre a produção de alimento no mundo, relatório da ONU, o número de pessoas famintas no mundo aumentou 828 milhões em 2021. Edição de 2022 atualiza esses dados sobre a segurança alimentar e nutricional em nível mundial. Cerca de 924 milhões de pessoas, ou seja, aumentou 11%. Perdão, foi para 11% da população mundial. Enfrentaram níveis graves de insegurança alimentar, um aumento de 207 milhões. E alguém vai falar, não, mas eu vi no noticiário semana passada que o Brasil melhorou 1,9%. Isso foi especificamente no ano de 2020, tá? Saíram esses dados agora, mas é relativo a 2020. Quando injetaram aí um dinheiro aí que usou para minimizar um pouquinho da fome. Foi uma coisa bem pontual. E 2020 foi o ano da pandemia. Entendeu? Infelizmente, o que acontece no dia a dia é algo muito ruim. Desperdício da ordem de 30%. Aí veio a pandemia. Além do desperdício, nós ainda temos que conviver com a miopia a qual Jesus nos alertou, que é enxergar o outro, importar-se com o outro. Isso ainda é o mal da humanidade, porque senão como é que produz alimento para alimentar todo o planeta e tem 1 bilhão de pessoas passando fome? Quase 1 bilhão. Então tem alguma coisa para corrigir. Eu trago esse dado para nós aqui, nesta plateia seleta, para dizer o seguinte: o que eu, de mim, posso contribuir mais e melhor daqui para frente. Porque tudo que nós já fizemos foi importante para caminharmos até este momento em que nós nos encontramos. O que mais que dá para a gente fazer? Por fim, qual é a lição aqui? Faça o bem. Ao alcance da sua possibilidade. Foi o que Jesus ensinou. 2, faça caridade. Que é, estou só sendo enfático. 3, importe-se com o outro. Que é o que Jesus ensinou. Jesus incomodou demais. Quando ele conta a parábola do samaritano, não é importar-se com o outro? E ali dá para extrair muitas lições. Pessoas que tinham lá entre suas obrigações e responsabilidade de importar-se com o outro, vendo a criatura lá naquele estado lamentável, passa ao largo. Mas de repente, felizmente, o terceiro que passou, compadeceu-se da dor do outro.
Foi isso que Jesus ensinou. Por fim, para a gente concluir, vamos lá. Item 1 que nós estudamos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Lei de causa e efeito, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Tudo que eu fizer tem consequência. Então, quanto mais eu puder contribuir, melhor. 2. Observar os pássaros do céu. Deus dá os recursos e nós devemos realizar a parte que nos cabe realizar. Lembra dos pássaros? Eles acordam cedo e batem asas e vão procurar comida, porque em algum lugar tem o que comer. Mas se eles ficarem lá, daí dormindo até mais tarde, é do instinto de preservação da vida. Então, é um ótimo exemplo trazido pelo mestre. Por fim, que tal treinar o que Jesus ensinou? Importar-se com o outro, especificamente nos tempos atuais. Não sei se é pandemia ou pós-pandemia, né? Mas o fato é que tem tudo isso acontecendo, aí tem outras variantes chegando, tem uma guerra lá que, querendo ou não, nos afeta. Então, o que cada um de nós pode fazer para minimizar a dor? De repente, o trabalho que nós já estamos fazendo aqui todo sábado, na medida em que eu participo, na medida em que eu colaboro, para voltar lá no começo da nossa conversa, o que eu estou buscando para o meu progresso moral e espiritual, enquanto de passagem por este planeta. E agora, o que nós vamos fazer? Orar juntos. Quero que você me acompanhe nesta prece, trazida pelo Espírito Emmanuel. Vamos, vocês me acompanham? Não sei se do fundão lá consegue ler, né? Mas acho que eu vou falando aqui, eu quero que vocês venham junto comigo. Que preconceito é esse fundão? Nós estamos aqui. É que você está bom na vista, né, cara? Eu não sei se eu enxergaria daí, né? Dá para ver se. Então vamos juntos. Feita esta reflexão, o que é que eu desejo neste momento? Como eu disse lá no começo, nós nos reunirmos em torno de uma página, é nós nos banharmos da energia que do alto irradia e vai nos envolver neste momento. Tudo aquilo que pedirdes em oração e consentimento, havereis de receber, disse Jesus. Então, pelas preces, pelas palavras do Emmanuel, Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos já trilhados por nós. Entretanto, fazemos essa concessão mais particularmente para descobrir, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia o pensamento, não somente para identificar a essência dos nossos desejos, mas sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que nos traçam. E Deus tem um plano para nós. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos desempenhamos no dia de hoje, aproveitando em trabalho e realização. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Por fim, ensina-nos a encontrar paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade, o bem nos supostos males da vida. Senhor,
abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e e experiências de cada dia, hoje. Paz aos nossos corações e infinitamente grato por esta contribuição de vocês. Jesus nos abençoe. Amém.